Chegando para nossa live, um excelente dia para você, um dia abençoado, um dia cheio de Deus, um dia cheio do mover do Senhor sobre nós e que coisas grandiosas nós possamos alcançar nesse dia e que a graça do Senhor já esteja conosco. Eu convido o Espírito Santo para estar aqui, conosco, falando aos nossos corações aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Que Deus te abençoe, esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e coisas poderosas Ele possa fazer por ti. Abre o teu coração para receber esse dia, receber o amor de Deus e receber a graça do Senhor sobre nós. Amém? E diz assim, nós estamos na leitura de Romanos 6, tá? E diz assim, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedece? Escravos do pecado, que leva à morte, ou à obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passam a obedecer de coração e de forma de ensino que lhe for transmitida. Vocês foram libertados dos pecados e tornaram-se escravos da justiça. Foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram seus membros do corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade, a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas às quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. O seu fim é vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas é dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele vai falando aqui em duas posições, do pecado e da graça, onde nós entregamos nosso corpo a Deus, nós entregamos nossa vida a Deus. O pecado só vai nos tirar da graça, só vai nos tirar da vida, enquanto estar com o Senhor, estar em santidade. O que é estar em santidade? É buscar ficar semelhante a Jesus, buscar ser semelhantes àquilo que Jesus tem ensinado para nós. E ele vem falando claramente, olha, você está pecando, você está levando a impureza, você está usando seu corpo para o pecado, isso tem um fim, e o fim desse é a morte, a morte de tudo aquilo que você pode entender como vida, não só uma morte física, mas uma morte espiritual, uma morte emocional, uma morte que vem tirando os teus sonhos, uma morte que vem tirando as tuas conquistas, os planos de Deus sobre a tua vida, Eu escutei uma vez uma coisa muito interessante que falava assim, Deus, ele já tem mais ou menos assim a nossa vida, pontuada, escrita do jeito dele. Mas nós temos a borracha para tomar decisões e tirar da trajetória, do caminho que o Senhor tem. Então Deus já escreveu a nossa história, nós cremos isso como cristãos, que o Senhor tem o nosso destino, a nossa vida muito bem traçada. Mas nós temos uma borracha, que são nossas decisões, que são nossas escolhas, que vão gerando vida. Então hoje que a gente possa entregar a borracha para Deus, entender que nós queremos seguir aquilo que Ele tem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu declaro um dia abençoado, um dia cheio do Senhor, um dia cheio da graça dEle, um dia que possa transbordar o amor de Deus sobre a tua vida e que você possa sentir o Senhor em cada passo que você der hoje, em cada momento que você der hoje. Porque o Senhor, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E que a glória e a graça do Senhor, ela venha nos encher nesse dia. Nós colocamos nossa vida de acordo com o Senhor. Eu escuto essa palavra, escravidão, em Cristo, assim, ele fala um pouco disso aqui, escravos da justiça. E na verdade eu vejo uma liberdade na justiça. Porque uma liberdade na justiça está ligada àquilo que nós somos livres. Quando eu tenho um domínio sobre o meu corpo, eu sou livre. Quando eu não tenho esse domínio, quer dizer que eu estou limitado aos meus desejos. Então quando eu decido e digo não,
porque eu quero servir a Deus. Não porque eu quero viver uma santidade. Não porque eu quero viver o melhor de Deus. Não porque eu não desejo isso para minha vida. Isso não me domina. Então, quando nós chegamos a esse nível, que eu confesso a vocês que eu estou buscando, que nós estamos buscando, a chegar nesse nível de santidade, nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos o agir de Deus. Então, que hoje você receba, sabe, o amor do Senhor, que limpa tudo aquilo que não é dele e que traz a graça, o amor dele sobre nós. Amém? Que você tenha um dia abençoado. Que a palavra do Senhor esteja assim, ó, como um bálsamo sobre a tua alma. Eu não sei como você está, como você acordou, mas a graça e a dádiva de acordarmos e podermos ter a bênção de viver, que hoje seja o nosso maior presente que nós possamos acessar. Amém? Fique com Jesus, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti e que coisas grandiosas e poderosas o Senhor faça nesse dia para você. Amém? Fique com Jesus.